Graças a Deus. Nós dizemos assim, Santo Espírito vem, não como que nós estivéssemos esperando um segundo Pentecoste. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo está aqui, mas vem no sentido de enche-nos, transborda da nossa vida. Nós queremos ser cheios de Deus, irmãos. E para ser cheio de Deus, eu preciso ser cheio da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. É por isso que nós buscamos ensino do alto. Aí está aqui um anúncio para você, uma chamada para você. Olha, toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos tendo aqui um estudo, uma mensagem baseada no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o fundamental, é o grosso, é a essência do ensino de Jesus. Está ali, o ensino de Jesus. E nós queremos nos encher de Jesus. Nós queremos ser aquilo que Cristo diz que nós devemos ser e que nós podemos ser. Irmãos, um ensino confrontador, um ensino para mexer com as estruturas da sua vida. Então, eu estou te chamando para, junto conosco, buscar esse ensino do alto. Hoje, nós voltamos ao Gênesis. E aí, peço que você pegue a sua Bíblia. Por que é que nós pregamos assim livros inteiros da Bíblia? Por que é que nós estamos pregando o livro de Gênesis como um todo? Irmãos, a Bíblia ela tem um sentido, ela tem uma ordem. Há um motivo pelo qual os textos estão ali. Você não deve querer conhecer a palavra de Deus abrindo aleatoriamente ali, lendo qualquer coisa, não. Porque é igual ler uma carta na metade. Você pega uma frase, você pode entender tudo errado. Então nós queremos apresentar a você a Bíblia de uma forma contextualizada, ou seja, com a sequência do entendimento do que é a intenção do autor que escreveu essa palavra, qual era a intenção de Deus ao inspirar o texto. Então é por isso que nós estamos pregando livros inteiros da Bíblia. E estamos aqui no livro do Gênesis, que é o livro dos começos. Por isso eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 23. Nós vamos ler e orar, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração e que o Senhor faça isso mesmo, que Ele edifique a sua vida hoje pelo poder do Espírito Santo, por intermédio, ou seja, através da palavra de Deus que foi dada para a nossa edificação. Então, por favor, abra aí, capítulo 23, está escrito assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo preço devido, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor. Ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim
e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta tua morta. Então Abraão, ouvindo isso, a Efrom, pesou-lhe a prata de que lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Agora avance comigo aqui alguns versículos do capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei essa terra, ele enviará o teu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o teu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós aqui invocamos o teu nome mais uma vez para pedir entendimento da tua palavra. Sê propício a nós, Deus. Seja misericordioso. Dá-nos entendimento claro do que o Senhor queira falar a nós, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Casamento. Personagens marcantes, né, em um casamento. Muitos personagens em um casamento. O casamento é aquele momento especial, né? Acredito que em todas as culturas, casamento sempre é um evento assim muito especial. E 3 personagens que eu destaco aqui e que tem a ver com a nossa história de hoje. Primeiro personagem, a noiva. A noiva, claro, porque geralmente é a figura, né, do casamento, a noiva. Mas também o noivo e a sogra do noivo. A sogra do noivo não, a mãe do noivo. A mãe do noivo que é, claro, a sogra da noiva. Tem um filme chamado A Sogra, né, com a Jennifer Lopez e a Jane Fonda, uma comédia. E naquela comédia a mãe ali do noivo não quer de jeito nenhum que o noivo se case. É uma bênção quando a gente tem uma sogra, por exemplo, como eu tenho uma sogra abençoadíssima. Mas, enfim, o casamento que nos interessa aqui não é nenhum outro, não é nenhum casamento a não ser o casamento de Isaque, e tem tudo a ver com a mensagem de hoje. É esse casamento que está aqui em foco. No casamento de Isaque, a sua mãe não estava presente, não pôde comparecer, havia morrido. E
a morte de Sara foi motivo de grande tristeza para Isaac. A morte é uma realidade, né? Gênesis trata disso. Nós sabemos como a morte entrou no mundo lendo Gênesis. A morte, irmãos, não era algo desejado por Deus. A morte não era para ser uma marca na vida do ser humano. Porque o nosso Deus, ele é vida. O nosso Deus é a fonte de toda a vida. E ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, a característica desejada por Deus sobre a sua criação, especialmente essa criação chamada ser humano, era para ser a vida. É assim que Deus desejou, mas o pecado, ele tem como consequência a morte. Deus havia dito ao homem: no dia em que comeres dessa árvore, que eu disse a vocês para não comer, certamente vocês vão morrer. E é por essa desobediência, essa rebelião contra Deus, que a morte entrou no mundo e a morte atinge a todas as pessoas. A Escritura inteira fala de como Deus lida com a morte. Porque o homem não lida com a morte. O homem sofre a morte. O homem pode tentar de todas as formas prolongar a sua vida, prolongar o máximo possível, mas a morte é uma realidade para todos. No entanto, Deus ele vem tratando não apenas da morte física, que muita gente só associa a morte à morte física, mas especialmente da morte espiritual. E é por esse motivo que existe a Bíblia Sagrada, mostrando para nós, revelando para nós como Deus está trabalhando pela restauração daqueles a quem Ele chamou de volta como filhos. E eu quero falar um pouco com você sobre a mãe do noivo, né? Sara. É o destaque aqui no capítulo 24 que nós lemos. Sara então morreu com 137 anos. Mas morreu. E nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus, para expressar quem Deus é. Quando nós morremos, findou ali esse tempo de testemunho. E todos morrem, tenho insistido em falar isso, o texto repete muitas vezes a minha morta, né? Muitas vezes a ênfase aqui no texto está na morte de Sara. Sara morreu. E eu quero perguntar para você, já que todos morrem, 100%, né, das pessoas morrem, quantas pessoas, quantos por cento, né, quantas pessoas morrem como Sara morreu? Depois de ver os milagres de Deus na sua vida, depois de proclamar o testemunho de Deus através da sua vida. Quantas pessoas morrem tendo testemunho do próprio Deus? Deus mesmo dizendo algo de especial a respeito dessa pessoa. Quantas? Porque é isso que eu vejo aqui na morte de Sara. Que mulher é essa Sara que morreu? Nós já tivemos oportunidade de explicar e demonstrar que Sara não era uma super mulher, não era uma heroína, não era uma pessoa sem pecado, não era uma pessoa sem fraquezas. Ao contrário, era uma pessoa com fraquezas, uma pessoa que duvidou em certo momento das promessas de Deus, mas uma pessoa alcançada pela graça de Deus. Então, o que eu vou dizer aqui, elogiando Sara, na verdade eu estou elogiando Deus na vida dela, porque o que ela deixou como legado, e ela deixa um legado de testemunho extraordinário, isso tudo é em função da graça de Deus na sua vida. Deus, na sua graça, chamou Sara de princesa quando ela era ainda estéril, ela ainda não tinha filhos. Deus diz a respeito dela que dela procederiam nações, reis e povos. Mudou o nome dela, e isso está lá em Gênesis 17. É interessante ver, porque às vezes a gente imagina Sara como alguém que pegou carona, né? Por ser a mulher de Abraão. Mas há um trato de Deus individual. Deus trata com Sara. Ele fala que Sara, depois você lê o capítulo 17, que ela, assim como ele falou que Abraão seria pai de muitas nações, pai de multidão, ele fala que nações, reis e povos procederiam de
Sara. Por causa de quê? Por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Era o que Deus estava fazendo na sua vida. Ela riu, mas Deus não desistiu de atuar na vida dela, porque em algum momento a fé não foi tão forte assim. Deus é capaz de pegar uma Sara e fazer tanta coisa na vida dela que ela depois é vista lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus. Hebreus capítulo 11 vai falar de Sara, da fé de Sara. Pedro, o apóstolo Pedro, cita Sara como exemplo a ser seguida pelas esposas cristãs. Está lá em 1 Pedro 3, de 1 a 6. Não há outra mulher que seja citada diretamente como exemplo para as mulheres cristãs, como Sara foi. Então, quero que você perceba que Deus inspira a Escritura. Então, isso é testemunho de Deus a respeito da vida de Sara. E é claro que você sabe que isso é a graça de Deus na vida de Sara. Paulo usa Sara como ilustração da graça de Deus sobre todos nós, fazendo diferenciação entre Agar como representando a lei no sentido do esforço humano para obter salvação, que gera para a escravidão, não é o que Deus planejou, e Sara como sendo a graça, o que Deus faz, e assim gera para a liberdade. Então, que maravilha, que testemunho, e que santa expectativa eu e você temos, quando sabemos que Sara é uma mulher transformada pelo poder de Deus, que chega ao final da carreira dessa forma. Eu sempre, não é frase, não é minha, claro, é uma frase conhecida, mas eu repito ela sempre, porque ela é de grande verdade, né? Não importa começar bem. Tem muita gente que começou até mal. É importante terminar bem. E Sara termina bem, e tão bem assim, pela ação de Deus na sua vida. Então, que santa expectativa minha e sua, de que Deus também dê testemunho a nosso respeito. E a palavra de Deus diz que há um testemunho esperando da parte de Deus para com aqueles que confessam o nome de Jesus hoje. Esse testemunho ele diz que aqueles que não se envergonharem dele aqui, ele não se envergonhará de dar testemunho deles diante do Pai. Eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Um testemunho de Deus. Olha, quando Sara morreu, Abraão chorou pela morte dele. Chorou. Ele, na atitude de Abraão, a procurar sepultura para ela, nós vemos assim o valor que ele dava à sua mulher. E é algo de Deus para a memória dela também, né? Ele vai negociar então uma sepultura com os heteus, um povo ali, os filhos de Et. E ele, que era um estrangeiro na terra de Canaã, mesmo que Deus dissera que ele seria dono de todas aquelas terras, que aquilo ali seria da sua posteridade, mas naquele momento ele não tinha posse de nenhum palmo de terra daquilo ali. E ele vai até os filhos de Et e ele quer comprar o campo. Eu quero que você entenda aí o valor de Sara, a disposição de Abraão, como que ele está assim conferindo uma dignidade à sua esposa pela maneira como ele negocia o campo. Ele vai e quer comprar a caverna. A gente vê esse texto aqui, parece que se Abraão tivesse querido, eles tinham dado ele o campo. Não tinham dado nada, isso aqui era a maneira de negociar deles. Eles iam para a porta da cidade, onde haviam testemunhas, né? As pessoas estavam ali, as pessoas mais importantes da cidade geralmente ficavam nas portas, né? Era ali que haviam as reuniões, né? da cidade, e os negócios eram feitos ali. E ele, então, quer comprar a caverna para sepultar a sua morta, mas os filhos de Et ali, o dono do campo mais especificamente, ele diz, não, eu te dou. Não, se você me fale o preço. Abraão faz um negócio que ele fala assim, me fala o preço porque eu vou pagar o preço que for. Não é a maneira usual de negociar. Normalmente você fala assim, vamos ver, quem sabe, se me dá um bom preço eu vou. Se você não, ele fala, me fala o preço.
como é a maneira de negociar no Oriente até hoje, e era a prática da época. A prática, também aqui, né? No Brasil muitas vezes é assim. Em muitos lugares tem isso também, né? E se eu pagar à vista, dá um desconto, né? Ele diz assim, não, que é 400 ciclos de prata? Era assim, 400, para ele julgar 200, eu ofereço 300, por 300, ele me oferece 250, eu fecho em 280. Quando ele diz 400 ciclos de prata, Abraão não regateia. Ele vai lá e pesa na presença de todo mundo e entrega. Ele não regateia, ele entrega. Há um testemunho muito grande do valor de Sara. E o interessante a respeito da vida dela, e eu quero que você pense a respeito da sua vida como servo de Deus, como alguém que deseja agradar o Senhor, deseja a ação de Deus na sua vida. Pense comigo aqui. Em um certo momento, Deus faz promessa a Sara. Sara é estéril. Deus diz, vai ter filho. Ela ri. Deus não leva aquilo para o mal de Sara, mas ele diz assim, inclusive o menino que nascer vai chamar riso, porque Isaac significa riso. Olha como que Deus pega a nossa fragilidade, às vezes, e trata com a gente dentro da nossa fragilidade. Ele trata com ela e ela viveu tempo suficiente para ver o milagre de Deus na sua vida, para ser pessoalmente transformada por Deus, mas o que é o fim do texto aqui, o que é o centro do texto aqui? Apesar de tudo isso, de todas as bênçãos, de tanta graça, de tanto agir de Deus na vida dela, Sara morreu. E você precisa pensar que a sua vida é finita. A sua vida termina. E você precisa ter algo além de valor que ultrapasse a sua existência aqui. Por mais que você seja abençoado por Deus, algumas pessoas, quando você fala ser abençoado por Deus, tem gente que só pensa em dinheiro, só pensa em riqueza. Ser abençoado por Deus é muito mais que isso. Há muita gente rica aí que a vida dele é um tormento. Eu quero que você pense que há um legado que ultrapassa o dia da sua morte. Qual é o legado que você vai deixar? E para o povo de Israel, que está agora no Egito, lembra comigo aqui, quando foi que o povo de Israel recebeu Gênesis? Moisés escreveu Gênesis, entregou para esse povo quando que eles receberam? Eles estavam ainda caminhando no deserto, saindo do Egito e indo para a terra prometida. Deus estava, através de Moisés, dizendo ao povo como ele agiu para que aquele povo existisse. Deus está dizendo para o povo de Israel, sabe por que você está aí? Sabe por que existe nação de Israel? Por causa da minha providência. Aqui nós vemos a providência de Deus na vida de Sara e de Abraão. E aqui, fechando o ciclo de Sara. E agora, a tenda de Sara está vazia. Ou seja, Sara morreu, Abraão não tem mais aquela que, quer dizer, era só Isaac mesmo. E Isaac está solteiro. Então, como que... Isaac, a essa altura, tinha uns 40 anos, na faixa dos 40. E aí? Como é que fica? Como é que Deus vai, então, cumprir a sua promessa de que haveria, então, uma grande nação a partir da descendência de Abraão, já Sara morta, Isaac solteiro? Abraão já idoso. Ou seja, a coisa não estava indo, aparentemente, humanamente falando, muito bem. Deus havia abençoado grandemente Abraão, mas Abraão está idoso. E aí é que vem o momento da gente pensar um pouco sobre o noivo. Vamos lá. Quem é Isaac? Nós tivemos a oportunidade de pregar aqui em Gênesis 22, demonstrando como que Isaac representa, ele é a maior representação assim, em termos de figura da aliança. Ele é o filho da aliança de Deus com Abraão, ele é o filho da promessa de Deus com Abraão. Mas a aliança não é de Deus com Abraão, a aliança é de Deus com aqueles a que ele está salvando. Nós somos herdeiros da mesma aliança de Abraão, participamos da mesma aliança de Abraão. Somos filhos da promessa, herdeiros da fé de Abraão. Então,
nós nos identificamos com Isaac como filhos da promessa também. Mas há uma identificação especial de Isaac com o filho da promessa, a grande promessa de salvação, o filho da promessa que é Jesus Cristo. E isso nós pregamos em Gênesis 22. Depois, se você não viu a pregação, volta lá, assiste, pode olhar lá no aplicativo, tem, você pode ver lá, a pregação Gênesis 22. Em Gênesis 22 é quando há o chamado sacrifício de Isaac, quando Deus fala para Abraão oferecer o seu único filho a ele em sacrifício. Então Abraão, figuradamente, matou o seu filho. Figuradamente, porque ele não matou literalmente. E figuradamente, Isaac ressuscitou, porque ele recobrou Isaac daquela possível morte pela intervenção de Deus. Então, é por isso que Isaac ele tem essa identificação com Jesus Cristo. Ele é uma figura de Jesus Cristo e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora, nós vamos juntando as peças do quebra-cabeça, tá bom? Você vai entender o que isso tem a ver com o casamento de Isaac. Olha só, depois do sacrifício de Isaac, se você está com a sua Bíblia aberta aí, é só virar uma página aí. Capítulo 22. A gente tem a descrição desse sacrifício de Isaac, do verso 1 até o verso 19. Do verso 20 até o 24, tem aqui uma genealogia dos filhos do irmão de Abraão. Por que isso aparece aqui? Vários nomes estranhos aqui que você nunca mais vai ver, né? Bus, Azo, Pildas. Mas tem aqui um nome que se destaca, que é o nome de Rebeca. Esse nome você vai ver agora. É hoje que você vai ver mais desse nome aqui. O que a gente vê aqui, então, é que depois do sacrifício de Isaac, aparece pela primeira vez Rebeca. Por que será isso, né? Será que isso é aleatório? Ou será que isso é por intenção de Deus? Irmãos, não tem nenhum texto da Bíblia que está aqui de forma aleatória. Todo texto bíblico tem um motivo e um porquê. E se ainda está estranho para você, vai ficar mais claro. Depois do sacrifício, vem a noiva. Depois do sacrifício de Isaac, vem a noiva. Ok? Aparece aqui Rebeca. Vamos pensar um pouco mais. Vamos pensar aqui agora em Abraão com Eliezer, o seu servo mais velho, o servo mais velho da casa, que governava sobre tudo que ele tinha. Que num certo momento Abraão pensou que era ele que ia acabar herdando tudo, porque Abraão falava, vou morrer e vai ficar com Eliezer, porque eu não tenho filho. Mas não, Deus deu um filho, esse filho é Isaac, e Abraão chama o seu servo mais importante, em quem ele tinha mais confiança, e ele tem uma preocupação para tratar com esse servo. Qual é a preocupação que ele tem? O casamento de Isaac. Isaac precisa casar. Irmãos, casamento é a segunda decisão mais importante na vida de uma pessoa. A primeira decisão mais importante é o seu relacionamento com Deus. Porque sem um relacionamento com Deus, você está destinado ao inferno. Porque somente através de Cristo Jesus você pode ser salvo. Agora, a segunda decisão mais importante na sua vida é a pessoa com quem você vai se casar. E eu vou te dar entendimento disso ao dizer os problemas que poderia haver se Isaac tivesse um casamento ruim. Olha só, o que importa em um casamento? O que importa para você em um casamento? Eu tenho visto muitos crentes se darem muito mal em casamento. E aí eu falo de crentes que, sendo crentes, resolvem se casar. Porque também tenho visto muita graça de Deus ao alcançar pessoas descrentes. O casal lá não era crente. Jesus Cristo entra na vida deles e vai transformando, fazendo bênção aquilo que estava lá, pura guerra. Mas eu vejo pessoas crentes se dando muito mal, estragando a vida, porque tomou a decisão correta, entregar a vida a Jesus Cristo, mas não entrega a vida a Jesus na questão do casamento. Não entende a vontade de Deus na questão do casamento. Deixa eu mostrar para você a vontade de Deus aqui, no posicionamento de Abraão
na conversa dele com Eliezer. O que é importante nessa moça que Eliezer vai buscar? Será que é o dinheiro? Quanto dinheiro ela tem? Se ela é uma pessoa bem-sucedida? Se ela é muito bonita? São dessas coisas? É dessas coisas que Abraão fala com o seu servo? Não. E eu digo mais a você, porque Abraão podia ter tido uma ideia. Sabe, crente também tem ideia, irmão. Ideia fraca, ideia ruim. Sabe, quando você está apaixonado, filho, toma cuidado. Você está apaixonado, cuidado. Jesus, a palavra de Deus avisa. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É ali que está a sua vida, o seu coração. E aí você está apaixonado. Uma pessoa apaixonada, ela perde um pouco o senso. Pode perder o senso, se não der atenção. Se o Espírito Santo não estiver agindo, se não for uma pessoa cheia de Deus, se for um crente meia boca aí, que crê em Jesus, mas vive a vida como qualquer pessoa, e esse aí está fácil de ser enganado. Olha só uma ideia boa que podia terminar muito mal se Abraão tivesse. Abraão podia ter pensado assim: Deus já falou que essa terra vai ser minha, vai ser da minha descendência. Aqui estou eu com meu filho Isaque. O melhor que eu tenho a fazer é casar Isaque com uma princesa da terra, com a filha de alguém importante nessa terra. Por quê? Eu tenho dinheiro, eu tenho posses, mas eu não tenho terra. Aí eu caso ele com a moça aqui que tem terra e resolvido está o problema. Ele já começa a ter posse na terra. Você vê que a primeira posse que Abraão teve, que o povo de Israel teve, foi a que Abraão comprou aqui para a sepultura de Sara. Ele não tinha posse na terra. Só que essa ideia seria terrível. Abraão nem passa pela cabeça dele isso. Por quê? Porque ele é um homem cheio de Deus. Se Isaque casa com uma cananita, você tem que saber que você casa com uma pessoa e casa também com as crenças dela. A pessoa tem a sua fé, ela tem seus deuses. E ela vai trazer esses deuses para dentro do relacionamento. Ela vai trazer esses deuses para dentro de casa. Então, haveria um sério problema, porque Deus estava fazendo, esse era o propósito desde o início com Abraão. Ele falou, inclusive, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E nesse movimento, Deus está tirando ele de uma situação vulnerável para fazer dele um povo exclusivo. Agora, casar-se com uma cananita seria misturar de novo as coisas. Então, essa mulher podia vir a ser um laço na vida de Isaque. Olha, mais adiante, essa atitude de Abraão vai aparecer como um mandamento claro de Deus que diz ao povo de Israel: não se casem com os povos da terra. Mais adiante no Novo Testamento nós vamos ver: não se ligue a um jugo desigual. E isso é só um lembrete para você, porque isso é só uma pequena parte do texto, importante, mas uma parte do texto. O que mais Abraão sabia a respeito dos moradores da terra? E aí eu chamo a atenção de você para a questão do meditar na palavra de Deus. Nessas religiões orientais que falam de meditação, geralmente a meditação lá é tirar tudo da cabeça, tentar pensar em nada. Tentar tirar tudo da cabeça. Essa é a meditação que eles ensinam. Quando a palavra de Deus fala de meditação, ela fala: coloque a palavra de Deus na sua mente. Reflita sobre a palavra de Deus. Quando você reflete sobre o que Deus fala, você começa a pensar nas consequências daquilo que ele falou, daquilo que ele disse. Então, Deus havia dito a Abraão que aqueles povos da terra seriam expulsos dali, porque a maldade deles ainda não tinha chegado no nível que haveria de chegar. Então, quando chegasse, Deus ia executar um juízo contra aquele povo, expulsar eles da terra, destruí-los. Se Abraão não meditasse na palavra que Deus havia dito, e tivesse feito essa besteira e casasse Isaque com uma moça da terra, ele estaria casando Isaque com uma pessoa de um povo que seria expulso dali. Não fazia sentido. A única coisa que fazia sentido para Abraão era trazer uma moça da sua própria parentela, uma moça que fosse escolhida por Deus. E é muito interessante porque nessa história você vai ver com muita clareza que é Deus quem escolhe Rebeca para se casar com Isaque.
Muito bem. Abraão meditava na palavra do Senhor. Eu faço essa pergunta para você. Você medita na palavra do Senhor a respeito da sua vida? Não estou falando para casamento, não. Também para casamento, para tudo. Você medita na palavra de Deus e nas consequências de obedecer ou não à palavra de Deus, para que a sua vida seja bem-sucedida, para que lá na frente, na sua morte, o seu legado, a sua história, seja uma história, um legado tão bonito como o de Sara. Nessa quinta-feira, nós começamos nos preparando, né? Tivemos uma introdução para entrarmos no Sermão do Monte. E eu preguei aqui sobre Salmo 1, bem-aventurado, e lá diz bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o bem-aventurado, bem-sucedido, que eu acredito que é o que você quer ser. A noiva, então, preste atenção nisso aqui, a noiva precisava ser escolhida segundo o critério do pai Abraão. A noiva precisava ser escolhida segundo o critério do pai Abraão. Abraão, então, é que dá uma noiva para Isaac. Agora eu quero que você faça uma relação comigo com textos lá do Novo Testamento. Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus é o noivo. Quem é que é dado a ele? A igreja. Quem é o povo que é dado a Jesus? Quem entrega a Jesus aquele que virá a ser sua noiva? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Também diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, até ressurreição está nesse texto aqui, né? Então, esse trazer da noiva, e aí eu quero falar dessa noiva. Quem é essa noiva, né? Quem é essa noiva? Quem que a Bíblia chama de noiva? A Bíblia chama quem de noiva? A igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Então, nós estamos encontrando similaridades. E o plano de Deus é uma sombra aqui do plano redentor de Cristo. Aqui no livro de Gênesis. E aqui no casamento de Isaac, nós temos essa figura. Quem é a noiva? Agora eu preciso ler com você a partir do verso 11 do capítulo 24. Pega aí sua Bíblia, acompanha comigo. Olha o que diz aqui, depois que o servo de Abraão chegou até a porta da cidade lá, estava em frente à cidade da família em que morava a família de Abraão, ou seja, de Naor, né? Cidade de Naor. Verso 11. Fora da cidade, o Eliezer, né, fez ajoelhar os camelos, os 10 camelos, junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei a água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou e deu a todos os camelos.
O homem a observava em silêncio, atentamente, para ver se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai algum lugar em que eu fique a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu à luz a Naor. E respondeu: temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras na mão da irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E ele disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. E então fez entrar o homem, descarregaram os camelos e lhe deram forragem e pasto, deu-lhes água para lavar os pés e também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas, bois e prata, e ouro, e servos, camelos e jumentos. Pula aí comigo, vem aqui para o verso 50, porque aqui ele vai descrever toda a história de novo, que a gente já leu. E o verso 50 diz assim: então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora de sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho de teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou as joias de ouro, tirou joias de ouro e prata e vestes e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens, abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu mãe de milhares, que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da mãe. Meus irmãos, agora vamos pensar então, para a gente concluir aqui, nessa noiva. Quem é essa noiva? A atitude de Rebeca. A Rebeca é maravilhosa. Essa história aqui é maravilhosa. É disposta, trabalhadora. Gente, ela dá água para os camelos, não só a disposição de servir, dar água para o moço ali,
mas um camelo pode beber até uns 80 litros de água, irmão. É muita água para você dar para um camelo. 10 camelos. Muita disposição, trabalhadora, cheia de fé, ela diz, eu vou. Eu vou. Por quê? Diante daquilo que foi exposto, da condução de Deus, você vê que há um testemunho de Deus ali na família de Naor ali, eles mencionam o Senhor nas suas falas. Essa mulher é também virgem, e isso nos dá uma ideia de, quando a gente fala de virgem e quando a gente faz o uso disso como uma ilustração, isso fala de santidade, isso fala de exclusividade. Então ela era virgem e ela se prepara para encontrar com o noivo. Quando ela percebe que lá vem o moço, quem é? É o noivo. Ela se cobre, ela se prepara para encontrar com o noivo. Uma figura muito bonita. Eliezer chega para Isaac, ele conta tudo aquilo que Deus havia feito, toda a ação, a providência de Deus, como foi tudo tão trabalhado por Deus, desde os desígnios de Abraão até todos os passos na história, e a história chega nesse ponto. Então ele a amou, ele leva Rebeca para a tenda de Sara. Lembra que a tenda da mãe de Israel estava vazia, porque havia morrido a mulher que era aquela que ia dar continuidade à semente. E ela tinha tido Isaac, e agora ela estava morta. Então não havia alguém para dar o prosseguimento, porque Isaac era solteiro. Então vem Rebeca e Deus traz ela para ocupar aquele lugar. Veja que figura maravilhosa, né? Rebeca, então, é figura da noiva de Jesus. A igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de nós. Estou falando de você. Eu quero que você perceba a sua história aqui. A sua história. Você consegue perceber a sua história aqui? O servo Eliezer, ele se aproxima, conversa com ela. Sabe o que significa Eliezer? Eliezer significa Deus é meu ajudador, é meu auxiliador. Qual a pessoa da Trindade que vem na sua mente quando você ouve isso? O Espírito Santo. É uma figura, é uma ideia daquilo que Deus faz. Não é assim que Ele faz. Não é assim que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Não é Ele quem nos atrai a Jesus Cristo. Não é Ele quem age no nosso coração para que creiamos na palavra de Deus e o busquemos. Então, é Ele quem fala de um noivo disposto a amar a noiva. Uma noiva que ele ainda não conhece, com quem ele não tem relacionamento. Isso é um pouco estranho, especialmente na cultura ocidental. Porque na cultura ocidental, a gente tenta fazer o seguinte, a gente tenta conhecer a pessoa, amar a pessoa e depois casar com a pessoa. Acontece que nós somos instruídos pela palavra de Deus a amar aquele com quem nós nos casamos. E muitas vezes os casamentos se desfazem porque a pessoa pensa que amava, porque estava apaixonado, aí se casa e aí depois acha que não ama mais. E aí quer descasar. E quer encontrar em Deus liberdade para fazer isso. Mas há uma ordenação no casamento, de que você permaneça no casamento, de que você ame aquela pessoa com a qual você se casou. Não casa com a cananita, não. Não casa com o cananito, não. Mas se você está casado, fique casado. É assim que a palavra de Deus ensina. Mas eu quero ficar nessa figura da noiva de Jesus. E eu olho, irmão, eu não sei você, mas eu acho que você também pensa como eu vou te dizer aqui agora. Essa noiva de Jesus, ela não se parece muito com a Rebeca quando ela se encontra com Jesus, não. Você concorda comigo? Porque o Senhor Jesus, quando nós o encontramos, a gente não era virgem, não. Já tinha uma história com o mundo. Desde que nós nascemos, nós já nascemos em pecado. Nós não nascemos exclusivos para Deus. Nós não tivemos na nossa vida essa exclusividade.
Porque o pecado aqui não é uma questão de sexual, não é uma questão meramente sexual, não. Essa figura da virgem aqui, que aparece em outros momentos na Bíblia, é essa figura da exclusividade. Ela é apenas do seu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. E não é assim que nós fomos encontrados por Jesus. Nós já tínhamos um passado sujo. Não há nessa noiva que Jesus Cristo encontra essa disposição para servir, essa disposição, e ela não está, às vezes, não tem essa disposição para trabalhar, e não está assim cheio de fé. Irmãos, a fé é dom de Deus. Não, essa noiva ela não é encontrada assim, ela não está preparada para o encontro com o noivo, ela às vezes é suja e desleixada. Você tem consciência de como é a sua alma, de como você está no momento em que Jesus Cristo te encontra? Talvez essa seja a sua história hoje. Você é uma pessoa que até crê em Deus, mas não tem um relacionamento com Ele. E até acha que não pode ter, porque você olha para os seus pecados e olha para a sua maneira de viver e você acha que a sua vida tem que ser igual a Gabriela. Eu nasci assim e vou viver assim, sempre assim. E Deus, Ele tem também um encontro marcado com você, e eu quero que você entenda algo de especial agora. Eu até podia dizer para você aqui, né, ficar assim bem romântico, romantizar a coisa e dizer, não, mas venha para Jesus porque Ele vê você pura e virgem. Não, isso aí é o marido traído, não, é o iludido. Não, Jesus sabe quem você é, Ele conhece os seus pecados. Ele sabe sim, Ele não vai fazer vista grossa a quem você é. Mas a grande questão, como na vida de Sara, como na vida de Abraão, como na vida de Isaac, como na vida de todos nós, é que Deus, o Senhor Jesus, Ele torna a sua noiva maravilhosa. Ela não chega para Ele maravilhosa. Você não chega para Jesus maravilhoso, maravilhosa. Nós chegamos para Ele com os nossos pecados, com a sujidade, a sujeira da nossa vida. E o que opera em nós é a graça de Deus. Tudo que a igreja é de bom, tudo que você é de bom, tudo aquilo que você manifesta na sua vida, que é maravilhoso diante de Deus, que é bonito, procede do próprio Deus. É a graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero ampliar essa frase aqui em que eu disse Jesus torna a sua noiva maravilhosa, para dizer para você assim que o Pai escolhe essa noiva, escolheu você. O Espírito chama, o Espírito Santo te chama eficazmente, ele chama você. E também é o Espírito que adorna essa noiva, ou seja, que prepara essa noiva. E Jesus recebe essa noiva e torna ela quem ela precisa ser. Ele recebe e torna a sua noiva maravilhosa. Sabe como é que Jesus faz isso? É porque Ele é maravilhoso. Ele coloca as qualidades dele em você. E aí nós entendemos por que nós estamos falando de restauração, de voltar ao Gênesis. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, fez ele perfeito. O homem se perdeu, se tornou essa... se nós estamos falando usando essa figura masculino e feminino como ilustração, se Deus está à procura da noiva, essa noiva está suja por causa do pecado. Perdeu a sua identidade com Deus, perdeu a sua aparência, a sua relação com Deus. E Ele é quem resgata e confere a nós a sua justiça, a sua beleza. Tudo isso aconteceu ali na cruz do Calvário. A nossa feiura, a nossa sujeira, os nossos pecados estavam sobre Ele na cruz, para que Ele pudesse colocar sobre nós os adornos, a beleza de Jesus Cristo, e nos colocar os adornos que o Espírito Santo nos dá, com os seus dons e o fruto do Espírito, que é lindo. Como que Deus descreve o encontro com a noiva? Lá em Apocalipse tem algumas figuras relacionadas à noiva. Eu separei aqui essa de Apocalipse 21, 9 a 11. Está escrito assim: então veio um dos 7 anjos
que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Meus irmãos, quantas vezes vocês me ouviram falar que glória diz respeito à presença, à manifestação do próprio Deus. Quem Deus é visto na sua glória. E aqui diz que a noiva tem a glória de Deus. Aqui a noiva, irmãos, a noiva aqui não é uma cidade de concreto, nem de ouro, como está na descrição. E se você continuar na leitura lá, você vai ver tantas pedras preciosas, todos os adornos. Essa cidade que desce do céu, na verdade, não é uma cidade de concreto, não é uma cidade de pedra. Está descrevendo a igreja. Essa noiva é você, adornada por Deus, transformado por Deus. Estamos sendo transformados de glória em glória. Na visão da noiva, no Apocalipse, no final dos tempos, na consumação, estamos nós lá, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estamos lá completamente transformados. Já estamos lá com os nossos corpos glorificados. Isso é a restauração da qual fala a palavra de Deus. Então pense comigo, Jesus regenera e empodera essa mulher que é a igreja, essa noiva que é a igreja. Ele dá poder a essa igreja para ser aquilo que ela não tem capacidade de ser. Ele dá poder a você para ser aquilo que você naturalmente não tem capacidade de ser. A descrição aqui dos atos de Rebeca não dizem respeito a como ela era uma mulher sensacional. Talvez se o Eliezer chegasse no outro dia, ela não estava aí para ninguém. Ela era uma mulher que tinha seus pecados também. O que é destaque no texto, e toda hora você vai encontrar essa expressão, é o Senhor levando a bom termo. O Senhor leva a bom termo o servo ali, o Senhor leva a bom termo a empreitada, a jornada, leva a bom termo todas as coisas, porque nós estamos falando da providência de Deus, do agir de Deus. Ele planeja, ele age, ele quer fazer com que Sara seja com que Rebeca entre à tenda de Sara, que ela seja a próxima na sequência da bênção de Deus. É Ele quem faz também hoje, irmão, com que você creia, tantos 1000 anos depois, e Ele também enxerta você nessa mesma descendência, você também está nessa mesma família. E é você aqui, como igreja, como noiva, assim como Rebeca naquele dia, você é a noiva do Cordeiro. As novas gerações que são alcançadas, é a obra de Deus, é Deus adornando a sua noiva, escolhendo a sua noiva, preparando a sua noiva para o encontro com Cristo. Nós precisamos encarar isso de forma pessoal para a salvação. E se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, precisa fazer isso hoje. Precisa declarar, a Bíblia diz, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você precisa confessar Jesus. Mas também há um agir coletivo da igreja que diz respeito à multiplicação. A igreja proclama essa verdade. Nós anunciamos essa mensagem a todos os cantos da terra. Eu quero terminar lembrando que Sara foi resgatada de uma vida estéril e descrente para uma vida frutífera, com um legado de testemunho pessoal. Ela viveu o suficiente para ver cumprida a promessa de Deus. Ela viu o seu filho não somente nascer, ela viu ele homem feito, morreu na esperança de algo maior, como é descrito em Hebreus, que todos morreram olhando para frente, olhando para uma história que é maior do que a história pessoal deles. E é como você precisa também ver a sua história, não como centro do universo, mas como uma parte da grande história de Deus, que é a história da redenção. Isaac representa o noivo que se entrega pela noiva e ele recebe essa noiva do pai pela ação do Espírito Santo. Então aqui está descrito essa obra de Deus
o pai escolhendo, o espírito convertendo, regenerando e o filho justificando pelo seu sacrifício, se entregando pela noiva. Rebeca então representa a noiva, que é a igreja, e todos os adjetivos de beleza, de graça sobre a vida de Rebeca, e aí não aquela Rebeca, mas sobre a igreja, elas são concedidas pela obra de Cristo e pela ação do Espírito Santo, os dons e o fruto do Espírito. Você precisa colocar isso de modo pessoal na sua vida. Você precisa se preparar para o encontro com o noivo. Nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Nós vamos nos encontrar com ele. E ainda hoje o Espírito de Deus diz, vem, você vem? Do lugar que a Rebeca saiu até o lugar onde Isaac estava, eram 740 quilômetros que tinha que percorrer, montado em camelo. Melhor do que a pé, mas dura essa viagem, 740 quilômetros, sabe o que é isso? Nós estamos também numa viagem, irmãos. A nossa vida aqui é uma viagem até o encontro com o noivo. Você está se preparando, está santificando a sua vida, está buscando a Deus, tem gratidão por essa obra maravilhosa de Deus. Irmãos, eu estou pregando para vocês Gênesis. Gênesis. Desde o princípio, o plano de Deus esteve aqui. Ele revelou detalhadamente o seu plano. Esse livro aqui, ele não é extraordinário, ele não é maravilhoso, ele é divino. Ele é a revelação de Deus. O ser humano não conseguiria fazer. Por mais criatividade que ele tivesse, ele não conseguiria fazer essa história. Não é só escrever a história, é uma história que tem as pessoas concretamente existindo. Irmão, irmã, nós precisamos orar. Eu quero orar com você agora. Então, talvez a sua oração seja uma oração de entrega. Entrega a sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus diz respeito a entregar esses planos também. Talvez você está aí apanhando da vida porque você não medita no projeto de Deus para você. Você não confia em Deus, você resolve as coisas do seu jeito. Agora é hora de entregar a sua vida a Jesus e dizer, Senhor, eu te entrego toda a minha vida, perdoa os meus pecados, salva a minha vida, eu creio no sacrifício de Jesus. Talvez você precise dizer, Jesus, eu preciso me preparar para o meu encontro com o Senhor, me ajuda a ser fiel. Vamos orar. Feche os seus olhos. Faça uma oração agora e diga, Jesus, eu preciso de Ti. Ah, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Que maravilha ver que desde o princípio, de fato, cada detalhe o Senhor conduz. O Senhor está conduzindo a história da humanidade justamente agora. Os homens estão aí encurralados, escondidos, sem saber o que fazer, cada um tem uma ideia. Mas o Senhor preside os dilúvios, o Senhor está sentado no teu alto e sublime trono, o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor nunca perdeu o controle da história. Desde o princípio, antes que houvesse mundo, o Senhor já havia oferecido a Ti mesmo, Senhor Jesus, para salvação, já estava nos Teus planos. Senhor Deus, nada foge ao Teu cuidado. Também a Tua providência é ativa. O Senhor está agindo todos os dias a favor dos Teus filhos. Ajuda a gente a crer, confiar, agir dessa forma. Ouve a oração desse que está entregando sua vida ao Senhor, que tem refletido, que não tem andado no caminho do Senhor, que não tem acreditado, mas agora está assombrado, está maravilhado pela palavra do Senhor. Em Gênesis, Jesus já está aqui. A salvação já está aqui. O plano, o projeto de Deus já está todo aqui. Estava lá em Gênesis, está agora aqui, no ano de 2020. Aqui está o Senhor salvando. Pessoas que eu não estou vendo, mas que o Senhor está agindo na vida deles. Deus perdoa os nossos pecados. Dá a nós gratidão por fazer parte de uma história tão maravilhosa, que é a história da redenção. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiar em Ti e a entender que a nossa vida não é nossa. A vida que nós temos pertence, depende do Senhor, e que seja consagrada a Ti. Abençoa a Tua igreja,
tanto para a salvação e santificação pessoal, quanto para a proclamação do teu Evangelho. Senhor Deus, ajuda a gente a proclamar o Evangelho onde quer que nós formos. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós em toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, que você possa meditar naquilo que você recebeu. Medite. Deus ainda vai fazer isso frutificar mais na sua alma. Volte lá no aplicativo. Essa semana ainda você vai ver que essa mensagem vai já ser disponibilizada. A mensagem de quinta-feira já está disponível lá para você. Medite na palavra de Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.